Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, em Jonas 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou por sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amados irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor vem me confirmar o querer dele na minha vida, e eu queria compartilhar com os irmãos. A palavra de Jonas, de Deus, que vem através do livro de Jonas, vem nos dizer sobre as tempestades. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, qual é a tempestade que está na tua vida hoje? O que você tem feito a respeito? Irmãos, esse livro vem nos ensinar que o Senhor tinha um grande chamado na vida de Jonas. E assim como você e eu, nós podemos dizer sim ou não à palavra do Senhor. Mas a grande verdade é que quando o Senhor escolhe, passe o tempo que passar, Ele tem uma promessa nas nossas vidas. E esse livro, meus irmãos, eu tive analisando. Jonas fugiu da face do Senhor. Ele temeu que o Senhor tinha mandado ele ir falar com um povo rebelde, um povo briguento. E naquele momento ele se achou a pessoa mais pequena. Quem sou eu para falar com esse povo? Irmãos, e analisando essa palavra, eu vim a perceber que às vezes a tempestade vem para nos alertar. Jonas, nessa passagem, ele foge. Ele entra num navio para fugir. Deus manda ele de um lado, ele vai totalmente ao lado contrário. E quantas vezes nós temos feito isso, meus irmãos? Quantas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor e nos recusamos a fazer a vontade do Pai? Aqui nessa passagem, meus irmãos, quando o Senhor manda um vento, uma tempestade sobre aquele barco, todo aquele pessoal começa a sofrer, começa a temer. Eles estão no meio do mar, num barquinho. Eu confesso para os irmãos que uma vez eu fui chamado para ir pescar. Quando eu vi o barquinho, eu já desisti na hora. E nessa época, meus irmãos, o meio de transporte deles era esse. Era barquinho. Hoje a gente vê grandes navios, mas nessa época eram uns barquinhos furados, creio eu. Ultimamente tinha que ter uma pessoa para esgotar a água. Nessa passagem, quando Deus manda a tempestade, meus irmãos, eu costumava ver que o Senhor tinha mandado a tempestade para Jonas. Mas analisando bem a palavra do Senhor, Ele mandou a tempestade para alertar o dono do barco. Mas como assim, irmão Márcio? O dono do barco, se o chamado era do Jonas? Aí a questão, meus irmãos, eu te pergunto, tem Jonas no barco da tua vida? Você está carregando Jonas no barco da tua vida? E ali, irmãos, nessa história, eles tentaram de tudo, jogaram tudo que tinha de pesado dentro do barco para ver se aliviava, para ver se o barco não afundava, mas não adiantou. O vento era muito forte, a tempestade era muito forte. E lançaram sorte. Eu creio que eles fizeram aquele joguinho da garrafa. E a garrafa apontou para o Jonas. Só que aí, meus irmãos, nesse meio tempo,
quando ele estava atribulado, com aquele medo todo, o dono do barco desceu no porão e viu Jonas bem tranquilão lá dormindo. Se o dono do barco estava preocupado, o Jonas dormindo. Meus irmãos, e aí, quando lançaram sorte, perguntaram para Jonas: o que tem você a ver com isso? Então, meus irmãos, eu faço essa pergunta para você essa noite. Tem Jonas na tua vida? Ui, tá enchendo a minha sala. Já encheu já. Glória a Deus.